Quanto tempo que eu não resenho uma saga do Flash? Sim, hoje eu tô aqui pra isso, pra resenhar o volume 13 da saga do Flash publicado pela Panini. Bora lá! E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração. E hoje eu tô aqui pra falar da saga do Flash, o volume 13. Quanto tempo que eu não trago um vídeo de saga aqui no canal. Apesar de eu ter meio que abandonado, não fui só eu que abandonei. A própria Panini abandonou essa saga por um tempo. No caso, abandonar eu tô colocando entre aspas, porque o último vídeo que eu postei resenhando a saga do Flash, volume 12, foi em abril de 2025. Ou seja, fazem 9 meses que eu postei esse vídeo. E em 9 meses a Panini só publicou 2 volumes da saga do Flash. O que era para ser bimestral, ela apenas lançou 2 volumes até agora, porque a Panini ama atrasar. Mas bom, bora resenhar esse volume. Para quem tá chegando agora, eu tenho uma playlist onde eu resenho todas as sagas do Flash do 1 até o 13, a qual eu estou nesse vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada, apesar que no começo as resenhas não tinham tanta qualidade, pois eu não conhecia tanto de Flash quanto eu conheço agora. Afinal, já faz anos desde que lançou o primeiro volume. Não que eu conheça tudo, ainda tem muita coisa que eu preciso conhecer do Flash, mas obviamente eu evoluí muito em questão de conhecimento flashístico. Bom, esse encadernado conta com roteiros de Mark Waid e Brian Augustine, e com desenhos de Oscar Jimenez, Jim Schwen, Sérgio Cariello, Paul Ryan e Eduardo Barreto. Esse volume 13 reúne as edições de The Flash 116 a 119, mais um DC Holiday Beige 1 e The Flash Plus Nightwing 1 de 1997. É tudo que reúne nesse encadernado. Se vocês quiserem dar uma olhada na review anterior para entender o que está acontecendo aqui mais detalhadamente, vão lá que eu detalho bem o que está acontecendo, porque aqui as primeiras 2 edições desse encadernado vai finalizar a saga Corrida contra o Tempo, que é onde a gente vai ver o John Fox vindo aqui para o nosso tempo para meio que impedir uma era do gelo, e aqui vai se resolver tudo isso. Bom, para quem também viu o último vídeo, eu reclamo o que o Mark Waid fez, que foi fazer o John Fox beijar a Linda. Na verdade, eu não apenas reclamei dessa situação específica, eu já vinha reclamando que apesar de o Mark Waid está desenvolvendo bem a relação do Wally e Linda através das edições, ele anda repetindo muitos plots envolvendo isso e que anda ficando maçante. Eu lembro que até alguém comentou no meu vídeo anterior que faz até sentido ele ficar repetindo plots, afinal ele ficou muito tempo aqui, então talvez ele mesmo não lembrava que ele toda hora fazia isso. E qual é o plot? O plot da Linda toda hora ficar meio que em conflito com o Wally, eles se resolvem, daqui a pouco eles vão para conflito de novo e se resolvem. E aqui o Mark Waid faz a cagada, na minha opinião, de fazer a Linda beijar o Wally para daí ela entender que tá fazendo cagada. Foi uma parte que eu não gostei, na verdade todo esse arco do John Fox e ela, que o Mark Waid tentou colocar aqui como algo crível, é bem desinteressante e bem ruim, na minha opinião. Mas eu não estou dizendo que a saga em si é ruim, porque a saga em si é divertida. A fase do Mark Waid se marca pra mim por isso, por uma fase divertida, uma fase de puro gibi clássico de super-herói. E pra mim, o ponto alto dessa saga é a The Flash número 18, onde basicamente é um epílogo dessa saga, onde depois do Wally voltar para nossa realidade, afinal ele estava perdido aí no tempo, ele fica muito bravo com o John Fox, afinal o John Fox beijou a Linda e tentou roubar a Linda do Wally, só que aparece robôs do futuro para capturar o John Fox, e é aí que os dois se juntam e tem uma aventura muito divertida, na minha opinião, com ótimas batalhas aqui. O Mark Waid usa os poderes do Wally de forma muito inteligente. O jeito que o Wally engana e ludibria os oponentes é excepcional. Depois a gente vai para Flash 119, onde faz parte da saga Final Night, mas eu nunca li essa saga, então eu não vou comentar muito. O que eles citam aqui brevemente é que alguém desligou o Sol e o planeta entrou numa era glacial. O nome dessa edição se chama
Prece ao Amanhecer, aonde a gente vai acompanhar o Wally lidando com as consequências do planeta ter entrado nessa era glacial. E ao mesmo tempo ele conta pra Linda que os heróis vão fazer algo que talvez, em vez de salvar o planeta, talvez só derreta o planeta e não dê certo. E o Wally diz que não é para ela divulgar isso na mídia, mas a Linda pega e acaba divulgando. E o discurso que ela dá aqui é fenomenal, sobre fé, sobre esperança, que tudo vai dar certo, sobre todas essas coisas. É uma história magnífica, muito bem contada e muito bem desenhada. É nessa história que a gente dá boas-vindas ao Paul Ryan, um desenhista que eu tô curtindo bastante, e aqui ele foi introduzido. Não sei se vai continuar quando o Mark Waid voltar, porque na edição 16 é a última da fase do Mark Waid, daí dá uma pausa para a fase do Grant Morrison e depois o Mark Waid volta para finalizar, para daí entrar o Geoff Johns. E tem uma pequena historinha aqui também do DC Holiday Bash que se chama Corrida Natalina. É uma história bem curta, mas também maravilhosa, muito bem escrita e bem conduzida pelo Paul Ryan. É uma história gostosinha de ler. O que vai consistir essa história? Basicamente, a gente vai acompanhar o Wally tentando descobrir o que a Linda quer de presente. E nisso, ele vai percorrer cidades pra lá e pra cá, e ao mesmo tempo, ele vai até um local. Ele pega um presente, ele descobre que não é isso que a Linda quer, ele dá para outras pessoas. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo algo egoísta, tentando descobrir o que a Linda quer de presente, como se ele não soubesse. Na verdade aqui mostra que ele só não lembrava. Mas enfim, achei um detalhe muito legal, e até mesmo quando o Wally não está a trabalho, ele está ajudando as pessoas. E bom, terminando esse encadernado, a gente termina com o The Flash Plus Nightwing 1. Que é um crossover com o Asa Noturna e o Wally. E qual vai ser a premissa dessa história? O Wally e o Asa Noturna saem de férias e começam a investigar uma casa estranha em Nova Orleans. E disso vai desenrolar uma história maluca, estranha até, mas ao mesmo tempo divertida, onde eles literalmente descobrem uma invasão alienígena, meio naquelas conspirações de tem um alienígena se passando por um humano e ninguém sabe. É uma historinha divertida, mas o que ganha não é o plot em si, e muito menos a história ter algo diferente. O que ganha aqui também é a relação entre o Wally e o Asa Noturna. O Mark Waid escreve uma relação tão boa que mostra como o Asa Noturna é o melhor amigo do Wally. Um herói pode ter vários melhores amigos, como o Batman, pode o melhor amigo dele ser o Superman, como ao mesmo tempo o melhor amigo dele pode ser, sei lá, o Comissário Gordon. Eu não entendo muito, mas apesar de tentarem construir a amizade Flash-Lanterna que tem entre o Hal e o Barry, eles tentaram colocar isso no Wally, mas para mim, na minha opinião, não deu certo. O melhor amigo do Wally é o Asa Noturna, afinal eles têm uma história muito mais longa desde os Titãs do que o Kyle Rayner, né? Mas tá aí, se for dar uma nota para esse encadernado, eu dou um 9 de 10, porque todas as histórias aqui são uma pepita, são muito boas, mas eu não dou um 10 porque a saga que termina aqui, que é a corrida contra o tempo, apesar do epílogo eu vou ter achado uma coisa divertida, muito legal. As duas edições usadas para finalizar a saga, para mim, são qualquer coisa, são legais, mas que meu ranço pelo beijo do John e da Linda é maior e não deixa eu gostar tanto dessa saga quanto eu poderia. Então eu acho uma saga legalzinha, mas que daria pra ser descartado, apesar de o John Fox ser um personagem legal. Quando ele tá interagindo com o Wally ali, eles têm uma dinâmica que dá pra ver que o John tem um bom coração, mas é apenas imaturo. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike e até o próximo vídeo.